Fala galera, tudo bom? Meu nome é Rafael Oliveira, sou facilitador convidado da Escola de RH e hoje a gente está aqui oferecendo para vocês uma aula exclusiva sobre o Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte, ou seja, o MAFON 2019. Nós vamos listar todos os códigos mais importantes para vocês, profissionais da área de departamento pessoal, na nossa aula e com toda a explicação. Inclusive no nosso link tem o nosso curso da Escola de RH Especialista DIF 2020, que as inscrições já estão abertas. Se você gostar desse conteúdo, vai lá ver como funciona o curso, manda uma mensagem pra gente. Com certeza você vai adorar, gostar de ser nosso aluno. Clica no link aqui abaixo e vamos começar para a aula, direto para a tela do computador. Valeu, pessoal! E aí, pessoal, esse aqui é o MAFON, Manual do Imposto sobre a Renda Retida na Fonte, referente ao ano 2019, porque é isso que nós vamos utilizar para realizar a DIF do ano calendário de 2019. Atualizado, com todos os membros do governo federal que participaram da realização. Aqui a missão, visão e valores da empresa, da Receita Federal e o sumário. Eu já deixei separado aqui os tópicos que nós vamos falar sobre todos os códigos de recolhimento. Vou apresentar cada um deles para vocês. No final aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os códigos de recolhimento dos outros rendimentos, rendimentos no exterior, principalmente no código 0473, adiantamentos, momento de incidência na fonte, fonte pagadora, quem é, gratificação, 13º, férias, certo? Vamos começar um pouco então aqui sobre a figura da fonte pagadora. Considera-se fonte pagadora pessoa física ou jurídica para que pagar rendimentos, ou seja, no nosso caso aqui, maior parte, pessoa jurídica, suas empresas, e o recolhimento são as empresas que realizam os pagamentos para os nossos funcionários. Precisam realizar a declaração do imposto de renda retido sobre a fonte, EDIF, feito no nome do CNPJ, nome e CNPJ do estabelecimento matriz, ou seja, a sua empresa possui várias filiais, o que tem que ser declarado sempre no CNPJ matriz. Opa, deu um erro aqui, peraí. A fonte pagadora nada mais é quem paga o rendimento da pessoa. E o rendimento mais comum para nós é o 0561. 0561, rendimentos do trabalho assalariado no país. Ou seja, todos os trabalhadores com vínculo empregatício no país que recebem acima de R$ 1.900, que já são tributados em 7.000%, precisam estar na DIF e nós vamos falar um pouco do código. O fato gerador, pagamento de salário, ordem, adiantamento de qualquer tipo de indenização, tributação, soldo, prolabore, muito importante, prolabore precisa ser tributado sobre o 0561, remuneração indireta, retirada, vantagem, subsídio, comissão para os vendedores, qualquer pagamento relativo ao trabalho assalariado é feito no 0561, certo? Desde que o trabalhador esteja domiciliado no país, residência fixa no Brasil. Para trabalhadores com vínculo empregatício no Brasil, mas sem residência fixa, a gente usa outro código, certo? Beneficiário, a pessoa que recebeu o pagamento, a pessoa física residente no país. Alíquota ou base de cálculo, muito importante. Vamos falar um pouco aqui sobre a alíquota, que é a tabela de rendimento progressiva mensal. Um minutinho para você, vou pegar aqui para vocês. O nosso índice. Tabela progressiva mensal. Aí. Aqui, meio enrolado. Pronto. Tabela progressiva mensal em reais. Ou seja, R$ 1.903,98 é o teto da isenção. Até esse valor não possui nenhum tipo de isenção. Não possui nenhum tipo de tributação. Desculpa. Acima disso já começa a ser tributado em 7.000%, 15%, 22,5%, 27,5%. Essas são as alíquotas de imposto de renda para o ano calendário de 2019. Bom, essa tabela que ela não é reajustada desde 2015. Né? Todo ano fala-se muito dessa tabela que vai mudar ou não, mas para a gente aqui que vai importar é essa aqui do ano calendário de 2020, de 2019, desculpa. Então, se o seu trabalhador, por exemplo, ele recebe até 1.903,98, mas em um mês, por um motivo especial, ele passou desse limite, ele foi tributado de 7.000%,
ele precisa entrar na DIF, mesmo que em 11 meses do mês ele não tenha realizado tributação acima, não tenha realizado nenhum vencimento para ter a tributação de 7.000%. Mas ele precisa ser declarado mesmo assim, desde que ele tenha só um mês nessa alíquota aqui. A parcela da base de cálculo sempre tem que ser reduzida nesses valores, ou seja, o funcionário tem esse valor aqui, desconta o INSS do rendimento bruto dele, aplica-se os 15% e depois tem a dedução disso aqui e do valor do beneficiário, do dependente. Vamos falar um pouquinho mais à frente ali. Voltando para o 0561. Sempre trava isso aqui. Alíquota. A quantia por dependente é essa aqui, R$ 189,59. Ou seja, você pega o valor da base de cálculo do rendimento bruto dele, abate conforme instruções. Previdência Social da União, INSS, ou seja, rendimento bruto menos INSS, calcula o valor que sobra em cima da alíquota e abate o valor dos dependentes e do dedutor. Observações. No pagamento de remuneração indireta, o rendimento deve ser considerado líquido, cabendo o reajustamento no respectivo rendimento bruto, inclusive quando o beneficiário for identificado, para caso de beneficiário não é identificado. Nesse caso, a aplicação da alíquota é de 35% sobre o rendimento reajustado, utilizando para o efeito do recolhimento o código 2063. Não vamos entrar muito em detalhes nisso porque não influencia muito para a gente da área de departamento pessoal. Agora, isenção e não incidência. Quem é isento do 0561? Todos os valores pagos ao sócio ou titular de microempresa não sejam referentes ao Prolabore. Sério? Retiradas que não sejam referentes ao Prolabore, são tributadas em outro código. Aluguéis ou serviços prestados, consulte esclarecimentos adicionais. Vamos lá daqui a pouco. Todos os benefícios pagos às pessoas físicas do INSS, ou seja, auxílio doença, auxílio funeral, auxílio acidente, não tem tributação em cima do 0561. Esse código é só para trabalho assalariado. Gratificações. Essa gratificação aqui, pagamentos efetuados por pessoa jurídica a título de incentivo à adesão ao programa de demissão voluntária. Esse aqui é um detalhe importante porque o programa de demissão voluntária ele é tributado dentro da rescisão de trabalho. Mas se a empresa faz um pagamento a incentivo, esse pagamento ele não pode ter tributação do 0561. Ou seja, você tem que ver lá a rúbrica da sua folha de pagamento para poder realizar um pagamento sem tributação. O imposto será retido considerada a redução do devido na declaração de rendimento de pessoa física, exceto o relativo ao 13º, ou seja, o imposto ele já está retido pela empresa, então ele vai ser usado como redução de tarifa de pagamento para o funcionário, ou é restituição, né? Foi retido mais do que deveria quando volta o valor, exceto o 13º, que isso tem umas regras específicas. Responsabilidade sempre é da fonte pagadora, a empresa tem que pagar o imposto de renda do funcionário. Prazo do recolhimento. Para nós, que trabalhamos basicamente com pessoas jurídicas, é até o dia 20 do mês subsequente, ou seja, o salário foi pago no dia 30, até o dia 20 do próximo mês tem que realizar o recolhimento. Para outros casos, né, de trabalhadores domésticos, o pagamento do DARF tem que ser até o dia 7 do mês, até o dia 7. Aqui, o fato gerador é o pagamento do salário, nada mais aqui me diz é o pagamento do rendimento assalariado. Nesse caso aqui é muito específico entre a diferença do 0561 para pessoas que estão no Brasil a serviço do país, ou seja, elas estão fora do país, no exterior, mas prestando um serviço para a sua empresa fora. Não moram lá, elas só estão em um tempo. Dentro do nosso curso a gente fala melhor sobre isso, sobre os expatriados. Mas as pessoas que residem fora do país, elas são tributadas sobre o código 0473. E as pessoas que estão prestando um serviço, mas têm residência fixa no país, é sobre o 0561. Basicamente, essa parte aqui só fala sobre isso. A tributação é igual, mesma coisa, do 0561 para as pessoas que estão fora do país. Sempre.
Os rendimentos da moeda estrangeira precisam ser convertidos em reais mediante a utilização do dólar americano fixado pela compra do Banco do Brasil, no último dia útil da primeira quinzena anterior ao pagamento do rendimento, ou seja, a cotação do dólar do dia 15 do mês anterior ao pagamento, ou seja, a cotação do dólar dia 15 de dezembro referente ao pagamento de janeiro. Agora, para o trabalhador que não tem vínculo empregatício, não tem carteira assinada com a sua empresa, a gente utiliza esse código aqui, o 0588. Ele tem as mesmas regras do 0561, utilizada a tabela progressiva também para o pagamento dele, mesma quantia de valor de dedução, tudo igual. A única diferença é que o funcionário não tem um vínculo empregatício, ou seja, pode ser um motorista, um prestador de serviço, um consultor, desde que ele não tenha um CNPJ. Se ele tem um CNPJ já é outra tributação, mas ele sendo pessoa física sem um vínculo empregatício, prestando um serviço, empreitada de obra, exclusivamente de trabalho, por exemplo, vendedores sem vínculo empregatício com a empresa, gratificações a funcionários ou outros funcionários, enfim. Todos eles são feitos pelo 0588, desde que não tenham nenhum vínculo com CLT com a sua empresa. Essa parte aqui pra gente é bem importante, ou seja, são serviços de profissionais como engenheiros, contadores, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador, prestados sobre processos judiciais, ou seja, eles possuem outros códigos de recolhimento. Se por acaso você teve que realizar um pagamento para qualquer tipo desses prestadores de serviço aqui, por conta de um processo judicial, você precisa tributar ele de outra forma, não é no 0581. Vamos ver na parte dos esclarecimentos adicionais. Bem que o regime de tributação é o mesmo, responsabilidade também, prazo de recolhimento é tudo igual, então esse aqui é bem parecido, a única diferença é a questão do CLT. Vamos falar aqui, próximo que também é bem importante, a maioria das pessoas já conhece, é o 3562, participação de lucros ou resultados, ou seja, PLR. Fato gerador, pagamento de prestação de lucros, PLR, como objeto de negociação entre as empresas e seus empregados. Beneficiário, pessoa física residente no país. Alíquota ou base de cálculo. A tabela progressiva da PLR é muito diferente da tabela do 0561. Vamos dar uma conferida aqui. Até o valor anual de PLR de 6.677 não tem tributação, a alíquota zero. Porém, você precisa declarar isso porque a pessoa vai declarar isso na informação do imposto de renda dela. Agora, acima, nessas outras faixas salariais aqui, de 9.922 a 13.167, já entra 15%, vê que as taxas são bem mais suaves do que o valor do trabalho assalariado, as alíquotas. E acima de 16.000, que entra a tributação de 27,5%. Para fins aqui de base de cálculo que a gente pode reduzir, é a mesma coisa do 0561, pensão alimentícia nas faces nas normas do direito da família. Se o juiz determinar que a pensão é um fator redutor de base de cálculo, precisa ser descontada aqui, no ofício da pensão. Observações importantes. A observação aqui número 1 é muito importante, pois se você paga mais de uma parcela de PLR no ano, paga 2 parcelas, quando você realizar o segundo pagamento referente ao mesmo ano calendário, você precisa recalcular o imposto. Então, digamos assim, no começo do ano a pessoa recebeu metade desse valor aqui, recebeu R$3.000, e no final do ano ela recebe R$4.000 referente a PLR. Do mesmo ano calendário, ela já entra na faixa de tributação de 7,5%. Não é porque foram 2 pagamentos feitos que não há tributação. Então, tem que ser recalculado o valor do 3, mais o valor da segunda parcela, para se calcular o imposto e depois declarar a DIF, certo? A regime de tributação é exclusivo na fonte, ou seja, só a fonte paga esse imposto. Responsabilidade da tributação também é da fonte pagadora. Prazo de recolhimento até o dia 20 do mês subsequente à ocorrência dos fatos geradores. Se o pagamento foi feito em fevereiro, você paga no dia 20 de março, conforme os outros códigos. Os procedimentos são iguais, certo? Voltando aqui para o nosso sumário.
Vamos falar agora sobre os rendimentos de residentes domiciliados no exterior. Se você possui expatriados na sua folha de pagamento, ou mesmo se você não possui, isso aqui é muito importante para o seu conhecimento e sua evolução pessoal. Vamos falar aqui do código 0473, certo? Que é a renda de proventos de qualquer natureza para domiciliados fora do país. Nós vamos abordar esse tema aqui: rendimentos do trabalho e da prestação de serviços sem vínculo empregatício auferidos a residentes no exterior, ou seja, as mesmas condições de trabalhador que receberia pelos 0561 e do 0588. Como ele mora fora do país e está domiciliado fora do país, isso tem que ser feito pelo 0473. Como eu sei que o profissional está domiciliado fora do país? Toda pessoa que mora fora do país, ela precisa fazer a declaração de saída definitiva do país. Você conversar com a pessoa, se ela mora no exterior há muito tempo, provavelmente ela já fez essa declaração. Conversa com ela, vê, porque ela também precisa declarar isso no imposto de renda dela. O beneficiário. Beneficiário é a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior. Quem recebeu o pagamento está fora do país. Alíquotas ou bases de cálculo. Isso é bem importante porque é muito diferente. 25% em cima dos valores de rendimentos do trabalho provenientes da aposentadoria civil ou militar, certo? 25% dos rendimentos provenientes da prestação de serviços para os fatos geradores ocorridos depois de 2017. 15% nos valores dos demais rendimentos e no caso de ganho de capital. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com os 25%. Mas por que ele pode ser tão diferente? Pois mais à frente a gente vai ver aqui que existem alguns tratados, acordos internacionais onde não existe tributação. A tributação tem um regime diferente dependendo do país que a pessoa está domiciliada. Aqui, no caso de acordo internacional, deverá ser observado no disposto daquele ato. Eu sei que eu trabalho com profissionais que, por exemplo, que moram na Argentina, e a Argentina tem acordo de tributação zero no Brasil. Ou seja, a pessoa ganha o salário dela do Brasil, não é tributada sobre o 0473, porque ela é tributada no país que ela reside, na Argentina. Então, como o Brasil tem um acordo de bitributação com a Argentina, o Brasil não recolhe imposto e a Argentina recolhe. Isso ajuda muito no caso de crimes de evasão de divisas, sonegação de impostos e de tributação, porque a pessoa também não pode ser lesada em estar tributando o valor para o Brasil e para a Argentina também. Aqui, alíquota reduzida a zero na hipótese de remessa de valores correspondentes à operação de cobertura de risco de variações. Mercado internacional, taxas de juros, isso para quem trabalha com o mercado financeiro. Não serve muito para nós aqui que trabalham com rendimentos do trabalho. Isenção e não incidência. No nosso caso, não existe nenhuma ocorrência porque é um trabalho assalariado. O trabalho assalariado tem que ter tributação do 0473 quando a pessoa mora fora do país. Tem alguns casos aqui, nós não vamos entrar em detalhes porque são muito específicos, né? Que é a alíquota zero, não isenção, promoção do Brasil no exterior por órgão do Poder Executivo Federal. Então são bem específicos. O que você pode ter mais incidência é esse aqui, de isenção de imposto, no caso de acordo internacional. Existem vários países com acordo internacional com o país, com o Brasil. O regime tributário é exclusivo na fonte, como os outros. Responsabilidade do recolhimento também é da fonte pagadora. A diferença aqui é o prazo do recolhimento. O prazo do recolhimento, para nós, ele se enquadra nessa aqui, na data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o DARF tem que ser pago no dia do pagamento realizado ao beneficiário, ou seja, se você pagou o salário no dia 25 de fevereiro para o expatriado, você precisa pagar o DARF no mesmo dia, não no dia 20 do mês subsequente. Sempre me enrola aqui, foi mal, pessoal. Vamos falar aqui desse outro código aqui que é importante, o aluguel e arrendamento, porque algumas pessoas jurídicas pagam aluguéis para pessoas físicas que não moram no país, então você não pode usar o código 3476, você tem que usar o 9478. Importâncias pagas, remetidas ou acreditadas a residentes ou domiciliados no exterior, provavelmente de locação ou rendimentos de bens imóveis.
Não vou falar do bem de capital, mas é nas mesmas regras, porém são imóveis. 15% do valor do aluguel. Fato, não tem diminuição. 15% do valor do aluguel, sendo para pessoa física ou pessoa jurídica fora do país. O que você deve observar é, no caso do acordo internacional. Se tiver um acordo internacional, tem que ver o que está escrito no acordo, que é o que vale. No caso aqui de tributação zero, de alíquota zero, é somente em relação aos serviços prestados de arrendamento mercantil, aeronave, motores, destino, que não é o nosso caso. Transporte público aéreo regular, passageiros ou cargas, regime de tributação sempre na fonte, responsabilidade de recolhimento, prazo do recolhimento é na data da ocorrência do fato gerador. Quando o pagamento for realizado, você tem que recolher o DARF do imposto, do aluguel. Ou seja, pagou o aluguel no dia 10, recolhe o DARF no dia 10. 15% não tem conversa, o valor é esse. Agora eu não errei. Aqui, o 3208 são os códigos para as pessoas, códigos de aluguel para as pessoas físicas que moram no país, domiciliadas no Brasil. Rendimentos de aluguéis ou royalties. Beneficiário sempre pessoa física, nesse caso, a alíquota. A alíquota sempre é a mesma, tabela progressiva mensal do 0561, tabela que nós já vimos. Quantia de dedução por dependente, se tiver alguma coisa no ofício da pensão alimentícia, contribuição social, da Previdência Social, INSS, as mesmas condições. Valor, o que pode ser deduzido, né? Os valores de impostos, taxas, desenvolvimentos de incidência sobre o imóvel, o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado, despesas pagas para cobrança, o recebimento de rendimento e despesas do condomínio. Você pode reduzir isso da sua base. Imposto será retido considerada a redução do devido da declaração do imposto de renda da pessoa física. Ou seja, você paga o imposto, ele vai ficar retido e vai ser restituído para a pessoa física depois. Responsabilidade sempre da fonte pagadora. O prazo de recolhimento do DARF é até o dia 20 do mês subsequente. Basicamente, igual ao código 0561, só que para o fato gerador de aluguel ou royalty, certo? Vamos falar um pouco agora dos rendimentos decorrentes de decisão de Justiça do Trabalho, exceto o disposto no artigo 12A da Lei 7713 de 1988. O que essa lei fala para vocês? Essa lei fala: os rendimentos do trabalho provenientes da aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma pagos pela Previdência Social da União, do Estado ou dos municípios. Ou seja, esse rendimento aqui, exceto o rendimento pago pela Previdência Social da União, ou seja, rendimentos pagos por pessoa jurídica. Que trata-se de rendimentos que não sejam pagos acumuladamente, porque tem um código para rendimentos pagos acumuladamente, ou que sejam pagos acumuladamente e relativos ao ano calendário de 2019, por pessoa física ou jurídica. O imposto para a pessoa física, que é a maioria dos nossos casos, o cálculo dele também é baseado em tabela progressiva mensal, certo? Quando o beneficiário for uma pessoa física, nós também poderíamos usar as mesmas condições de abatimento, né? O valor por dependente de R$ 189,59, contribuição do INSS se houver, importância para a pensão alimentícia desde que determinada nas normas do direito da família, certo? Agora vamos para as observações. No caso dos rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento do rendimento. Ou seja, se você teve um RRA do ano de 2019 inteiro, mas está pagando ele em dezembro, o rendimento tem que ser calculado na base do mês de dezembro. E o pagamento do rendimento tributável na tabela progressiva normal
Se acontecer, no caso da fonte pagadora, realizar dois pagamentos executáveis para a pessoa no mesmo mês, um proveniente desse código e um, digamos assim, do 0561, se o trabalhador entrou na justiça contra a empresa, mesmo ainda estando trabalhando. Com exceção dos casos que nós vamos falar a seguir, o rendimento tem que ser considerado individualmente. Honorários advocatícios, ou seja, pagamentos para os advogados que regiram o processo. Remuneração pela prestação de serviço no custo do processo judicial, tais como serviço de engenheiro, contador, avaliador. O que nós vimos aqui em cima, no código 0588, que não poderia ser tributado nesses casos, eles estão que ser tributados no 5936. O imposto se dirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive sobre os rendimentos abonados pela instituição financeira depositária, no caso do pagamento efetuado mediante depósito judicial, ou seja, é o valor cheio, não o que foi abatido. O imposto tem que ser calculado sempre no valor cheio pago pela fonte pagadora. O regime da tributação. O regime da tributação, nós falamos um pouco ali em cima. Para pessoa jurídica, o imposto retido no apurado do encerramento do período anual, trimestral. Responsabilidade do recolhimento. Compete à fonte pagadora ou instituição financeira depositária quando for determinado pelo juízo do trabalho, não por ter sido comprovado o recolhimento pela fonte pagadora. Então, quem vai determinar exatamente isso aqui é o juiz. Prazo do recolhimento. No caso de trabalhador doméstico, até o 7º dia útil do mês subsequente, e para os demais casos, até o dia 20 do mês subsequente. Vamos falar do 3208, remuneração dos serviços pessoais prestados por associação de cooperativas e trabalho. Ou seja, cooperativas de trabalho. Hoje existem muitas cooperativas de táxis, de profissionais da área de saúde, principalmente enfermeiros. Então, esse código tem que ser realizado no caso de pagamento às cooperativas por pessoa jurídica. Importâncias, fato gerador. Importâncias pagas ou acreditadas por pessoa jurídica a cooperativas de trabalho, associações profissionais ou assemelhadas. O beneficiário, a cooperativa de trabalho, certo? A alíquota, 1,5% sobre as importâncias pagas ou creditadas, e relativas a serviços pessoais, ou seja, nesse código aqui nós não utilizaremos a tabela progressiva mensal, é 1,5%. No caso de cooperativas de transportes rodoviários de carga de passageiro, o imposto incidirá sobre 10% do valor do transporte das cargas ou 60% do valor correspondente aos serviços profissionais relativos ao transporte de passageiros. Ou seja, tributação sobre transporte de cargas é uma, serviços de passageiros é outra. Regime de tributação. O regime será compensado pelas cooperativas de trabalho, ou seja, mesma forma que os funcionários fazem, compensado o seu imposto e você recebe ele depois. Observação: o imposto retido poderá ser objeto de restituição pelas cooperativas, desde que a cooperativa comprove que ela não tem como compensar, ou seja, não tem como compensar no pagamento de imposto dela, ele pode solicitar a restituição. Responsabilidade de recolhimento sempre da fonte pagadora, o prazo até o dia 20. Vamos falar agora do 593, já falo, do 1889. Rendimentos acumulados, os RRAs. Deixa eu pegar minha caneta aqui, vai marcar texto. Fato gerador, rendimentos recebidos acumuladamente, inclusive aqueles oriundos de decisão da Justiça do Trabalho Federal ou Estadual, referente aos anos calendários anteriores do recebimento, a partir de março de 2015, desde julho de 2010. Março de 2015, submetidos à incidência de imposto de renda com base na tabela progressiva que está em vigor hoje em dia. Desde julho de 2010, se proveniente de aposentadoria da União, transferência para a reserva, esse aqui não importa muito pra gente. Esse aqui é o maior, porque a maioria dos casos vem a partir da tabela de 2015. Beneficiário sempre pessoa física, alíquota e base de cálculo. Bom, o imposto será calculado mediante a utilização da tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade dos meses, ou seja, você pode pegar a tabela progressiva, fazer o cálculo e multiplicar de acordo com os meses que estão sendo pagos acumuladamente. Tratando-se do beneficiário a pessoa física, para efeitos de determinação de base de cálculo, sujeito à incidência do imposto de renda poderão ser reduzidas do rendimento bruto, ou seja, as reduções que a gente pode fazer aqui. As contribuições para a Previdência Social da União, o INSS, as importâncias pagas a título de pensão desde aquelas condições que nós já conhecemos do direito da família, e os honorários advocatícios na proporção de rendimentos tributáveis. Responsabilidade e reconhecimento. O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento pela instituição financeira ou pela instituição financeira depositada do crédito. Ou seja, quem vai determinar se o imposto vai ser retido pela fonte pagadora ou pela instituição financeira é o juiz. Prazos de recolhimento, a maioria dos casos, para nós, é até o dia 20 do mês subsequente do fato, porque até o dia 7 é para só empregados domésticos. Rendimentos adicionais, impostos retidos na fonte. Momento da incidência do imposto. Isso aqui é só para casos de rendimentos recebidos acumuladamente, vou pular ele. Adiantamentos. O adiantamento dos rendimentos, ou seja, qualquer adiantamento que você faz na sua folha de pagamento, ele não é tributado, pois a tributação é feita toda no final do mês, certo? Como a gente pode ver aqui. Desde que os rendimentos sejam integralmente pagos no próprio mês a que se referem, ou seja, você adianta a folha no dia 15, por exemplo, pagar no dia 30, não tem que ser feito nenhum tipo de tributação. Para efeitos de incidência de imposto serão considerados adiantamentos quaisquer valores fornecidos ao beneficiário pessoa física a título de empréstimo que não preveja cumulativamente a cobrança de encargos financeiros, formas ou prazos de pagamento, ou seja, empréstimos que a empresa fazem para os funcionários que não sejam que não prevejam acumuladamente cobrança de encargos financeiros, ou seja, IOF, porque quem pode fazer empréstimo com IOF são só as operadoras bancárias. Se a empresa realiza um tipo de empréstimo, ela não pode cobrar IOF. Se o adiantamento se referir a rendimentos que não estejam integralmente pagos no próprio mês, mas o imposto tem que ser calculado exatamente naquele momento de incidência, certo? A fonte pagadora. A fonte pagadora considera-se todas as pessoas físicas ou pessoas jurídicas que pagaram por rendimentos. Já falamos sobre isso. Rendimentos pagos ou distribuídos por empresas optantes pelo Simples Nacional. São isentos do imposto sobre a renda o titular Vamos falar agora de um tema bem legal aqui, que é a gratificação de Natal, o nosso 13º. O imposto sobre a renda retido na fonte do 13º será calculado com as regras que estão aqui. Basicamente são as mesmas regras para o Código 0561 para o trabalho assalariado, porém ele é calculado de forma diferente, ele é feito em outra folha, justamente visando não prejudicar o funcionário, porque se ele já recebe um salário que tem uma tributação de até 23%, mais o 13º, a tributação dele vai a 27,5% no mês de dezembro, ele acaba não recebendo nada. Então, melhor tributar o 13º diferente do salário. É isso que a regra diz em termos aqui. Será totalmente tributado por ocasião da sua quitação com base na tabela progressiva. A gente utiliza a tabela progressiva para fazer o 13º também. Não haverá retenção na fonte no pagamento da antecipação do 13º salário, ou seja, se o 13º foi adiantado em férias ou no mês de novembro, não há retenção de imposto, somente em dezembro. Considera-se sempre o mês da quitação o mês de dezembro ou o mês da rescisão do contrato de trabalho do funcionário. Ele pode ser isento do cálculo com as mesmas condições, a partir de um dependente no valor de R$ 189,50, as importâncias de pensão alimentícia determinadas pelos juízes, quantias de até R$ 1.903,98 para superiores de 65 anos, pagos pela Previdência Social da União, o INSS. Contribuições para entidades de previdência complementar domiciliadas no Brasil e as contribuições para o Fundo de Aposentadoria do Programa Individual, o FAP, cujo ônus tenha sido do contribuinte.
E seja o trabalhador com vínculo empregatício ou administrador e seja também contribuinte do regime geral da Previdência Social. Nesse caso ele se enquadra aqui no número 5. No caso de pagamento complementar do 13º, isso acontece às vezes em casos de rescisões de trabalho, principalmente posteriormente ao mês da quitação, ou seja, pagou depois o complemento. O imposto deverá ser recalculado sobre o valor total da gratificação, utilizando-se o mês da tabela de quitação. Do imposto assim apurado, será deduzido o valor do imposto de renda retido anteriormente, ou seja, você vai fazer o pagamento do complementar em dezembro, aí digamos que em janeiro você vai fazer o pagamento integral em janeiro, e em janeiro ou fevereiro do outro ano, você tem que complementar o pagamento do 13º dessa pessoa. Então o que acontece é que você vai somar os dois, pegar o valor que deveria ter sido recolhido, menos o valor que foi recolhido e recolher essa diferença, sempre baseado no ano, na tabela do mês de dezembro, que foi o prazo da quitação oficial. Ou seja, não é um atraso, é um complemento. Pessoal, agora vamos falar sobre férias. O valor pago a férias a título, ele deve ser sempre tributado no mês do pagamento das férias e em separado com qualquer outro rendimento pago pela empresa, desculpa. Ou seja, você vai, digamos que a pessoa tenha férias em dezembro, você vai tributar o 13º de uma forma separada, de uma forma independente, o salário dela de forma independente e as férias também da forma independente. Tudo, por isso são 3 folhas de pagamento no mês de dezembro, certo? Não serão incluídos na base de cálculo do imposto de renda, ou seja, isso aqui é o que a gente não coloca na base, são rendimentos isentos. As férias não gozadas, integrais ou não proporcionais ou em dobro, ou seja, férias dobradas ou não gozadas, isso dentro da folha de pagamento ou da rescisão de trabalho, seja por rescisão, aposentadoria ou exoneração, certo? O abono pecuniário, ou seja, a venda dos 10 dias, certo? Do período de férias, do terço, você também não integra a base para tributação. O restante é igual, 0561, tabela de tributação, tabela progressiva mensal de tributação. Esses dois casos aqui que não integram a base de cálculo, mas sempre separar as férias não gozadas ou o abono pecuniário, separar salário de férias e realizar a tributação em cima do 0561 da tabela progressiva. Bom, dispensa da retenção sobre o imposto de renda retido sobre a fonte. Fica dispensada a retenção do valor quando a retenção dispensa de retenção de imposto sobre a renda. Fica dispensada a retenção quando o valor for menor do que R$10. Sendo assim, você não deve recolher nenhum DARF é impossível de fazer um DARF menor do que R$10. Acima disso, você já pode fazer a retenção, certo? E também as importâncias de contatos na folha de pagamento, importantes para a gente, e a título de pensão alimentícia, ou seja, se tem uma pensão alimentícia que já está acima de R$1.900 dentro da tabela progressiva, ela também não precisa ser imposto retido sobre ela, sendo porque a pessoa que faz a retenção do imposto é o beneficiário. Ele tem que realizar através do Carnê-Leão obrigatório mensal, ou seja, realizar um pagamento acima de R$1.900 para a pessoa, para o pensionista, perdão, você tem que realizar, ela vai ter que recolher o imposto, não você. Bom, os condomínios e deals estão isentos desde 14 de maio de 2014, desde que o rendimento seja limitado a R$24.000 por ano calendário e por condomínio, não por administradora de condomínios, por condomínio, desde que sejam revertidos em benefício do condomínio para cobertura de despesas e custeio de despesas extraordinárias, certo? E não seja distribuído entre os condôminos que decorram para uso de aluguel ou partes comuns do condomínio, multas ou penalidades aplicadas, alienação de ativos detidos pelos condomínios. Ou seja, se o dinheiro for reinvestido no próprio condomínio, ele não precisa ser declarado. Agora, se ele está dentro de uma dessas condições aqui, ele necessita. Bom, pessoal, esse foi o nosso aulão sobre o manual de retenções de imposto de renda. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Ele vai ficar disponível para vocês na próxima semana, depois só para quem assinar o curso dentro da comunidade do Facebook. Espero que vocês tenham gostado muito. O link para a compra do curso, para todas as informações, está aqui na descrição. Então eu aguardo vocês. Muito obrigado. Quero todos os comentários que vocês acharam, melhorias, precisa dúvidas, todas as coisas, estou aguardando vocês. Muito obrigado.